Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado Severino Tarcísio Doda. Para quem não conhece, já esteve aqui, foi vereador, um histórico grande de política na nossa cidade, participou do último pleito para prefeito. E hoje veio conversar com a gente também, falar um pouquinho dessa ideia dele, dessa pretensão dele de um dia governar a nossa cidade. Queria agradecer muito ao Doda por ter aceito o nosso convite. Sempre é uma satisfação, viu, Doda? Você já esteve por aqui. Marcelo, eu que agradeço o seu convite, você, o Chico, nossos telespectadores. E é muito importante estar aqui para que a gente possa estar trocando ideia, para que a população conheça cada vez mais o nosso pensamento, como se encontra a situação da cidade. E estou aqui disposto a estar conversando com você sobre os problemas da nossa cidade. Doda, o que você andou fazendo aí depois da última eleição? Você foi vereador aí durante muito tempo, saiu da vida do cargo, né, do mandato político, e hoje o que o Doda faz enquanto não faz política ou faz só política? Marcelo, eu agradeço essa pergunta, porque vários amigos a gente encontra na cidade e eles sempre me perguntam: Doda, e aí, tudo bem? Como é que está a situação da cidade, da política? Você, o que é que você está fazendo? É os nossos telespectadores, e você sabe que você é um colega lá do Fórum, né? Atua paralelamente com nós advogados. Eu sou advogado, Marcelo, há 20 anos, atuo na área criminal e civil. Graças a Deus, estou com meu escritório aqui ao lado do McDonald's. Então, a gente está fazendo o que mais a gente gosta, que é advogar, que é poder defender as pessoas. E eu sempre fui apaixonado pela área do direito, e a área que eu realmente atuo com prazer e busquei desde criança, que era ser advogado, ser defensor, e é o que eu venho fazendo, advogando no meu escritório e acompanhando de perto também toda a situação da nossa cidade, toda a situação do o desemprego na nossa cidade, a situação na saúde, na educação, na mobilidade urbana, a situação da cidade, dos buracos, das calçadas, das ruas. E a gente vem acompanhando de perto e vem conversando também com a população sobre essa situação do nosso município, Marcelo. Toda, você, quando vereador, tinha uma plaquinha na sua mesa, 1 bilhão e 300 milhões, e você apregoava aí toda a sessão, às vezes tinha a plaquinha lá. Parece que o número da cidade ainda é esse hoje. O que mudou de lá para cá, no seu ponto de vista? Apesar de você hoje, não sei se você continua acompanhando essa questão orçamentária, mas como é que você vê isso hoje? Marcelo, o que mais me espanta é que naquela época que eu era vereador, que tinha essa plaquinha que você citou e vários munícipes viam na nossa mesa lá, o orçamento do nosso município era de 1 bilhão e 300 milhões para uma população de 120 mil habitantes, ou seja, ainda que a municipalidade gaste 300 ou 400 mil com a folha de servidor, ainda sobra praticamente quase 1 bilhão, Marcelo. É muito dinheiro, a cidade era para estar em outro patamar. Por que a gente mostrava aquela plaquinha? Para a população saber que tem recurso, o que falta é uma gestão. É um administrador de verdade, uma gestão que realmente transforma a cidade. Porque governar, Marcelo, é cuidar das pessoas, é andar nas ruas, é andar na cidade, é ter planejamento, ter projeto, ter o conhecimento da cidade e atuar e agir. Não o que você acha, assim, desculpa te cortar, mas quando você foi vereador, a gente diz isso porque as pessoas provavelmente vão perguntar isso, né? Bem, 1 bilhão e 300 milhões. Muito desse dinheiro é a previsão de entrada e alguns são verbas que são destinadas para algumas coisas. O que sobra de fato para desenvolvimento parece que é pouco. Esse é um discurso de todo administrador. Por que seria diferente no seu caso? Marcelo, quando se faz uma previsão orçamentária, os técnicos da prefeitura sempre fazem uma previsão aproximada daquilo que a municipalidade, que o município vai arrecadar no ano seguinte. Por exemplo, nós estamos em 2019. A previsão orçamentária para este ano, para você, telespectador, se não souber, é de 1 de 1 bilhão e 400 milhões. Ainda que haja a previsão que não chegou nesse valor de 1 bilhão e 400 milhões, mas sempre chega em 1 bi, sempre chega nessa aproximação. Ainda que gaste 300 milhões com a folha dos funcionários, sobra uma fatia considerável. O que a gente fala, Marcelo, é rediscutir essa situação do município, é discutir o município de verdade, é o investimento da receita
onde tem que ser investido. A saúde fiscal, Dona, não atrapalha isso, porque a gente percebe o seguinte, às vezes a cidade tem dinheiro, mas tem quantas e quantas vezes nós ouvimos dizer que Cubatão deixou de receber o dinheiro, ou nessa previsão orçamentária não veio verba de fora, por conta, por exemplo, de certidões negativas. Esse é um problema que a cidade está procurando resolver. Isso é uma realidade, de fato atrapalha? Tu acha que o prefeito consegue resolver isso? Parece que é uma questão de vontade, mas não é bem assim? Mas é bom que o telespectador entenda o que é receita, o que é a questão da certidão negativa, a questão desse intercâmbio que atrapalha. A receita municipal, aquilo que é feito de arrecadação, de impostos, ICMS e tal, aquilo é natural, é o que entra, é o que independe de qualquer certidão negativa, ponto. O que vem em plus com as certidões são vários recursos federais, estaduais, que essa certidão tem que estar em dia. Agora, o administrador, Marcelo, ele é eleito para isso, ele é eleito para administrar, para desenrolar tudo que estiver naquelas pendências e denunciar. Quando nós lançamos a nossa candidatura em 2016, um dos pontos era lançar realmente, levantar todas as situações e fazer uma auditoria, para realmente mostrar para a população toda aquela situação pendente que ficou e todos aqueles responsáveis por aquelas situações pendentes. Nós não vimos isso acontecer durante esse governo, nesses 3 anos aí. Não foi feita uma auditoria até agora e nem vai ser feita. O governo chegou a ameaçar fazer um plano de exposição pública dos valores no começo do governo, mas acho que foi pedido aí, não sei se... eu estava lá no dia, ele falou que ia apresentar e chegou lá, não teve condições de apresentar e depois deixou por isso. Então, assim, administrar é seriedade, é preparo, é gestão, é planejamento. Se você não estiver no primeiro dia que senta naquela cadeira que assume, com todas as situações pré-discutida anterior, sabendo cada secretário, a pasta, cada um vai atuar com a sua responsabilidade, fica muito difícil. Então, assim, eu entendo, na minha opinião, o administrador ele tem que ter projeto, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter equipe, ele tem que se planejar e se preparar antes de lançar uma candidatura. Quando ele se elege, ele tem o prazo, o período de 3, 5 ou 7 de outubro, dependendo da eleição, esse intercâmbio até o dia 1º, para poder discutir todas as situações com o seu secretariado, levantar toda a situação da cidade, para iniciar trabalhando. O que a gente espera do município, Marcelo, não aguenta mais. Nós temos mais de 22 mil desempregados na cidade. Sim, muito disso é atribuído ao problema da Uzi Minas, que realmente trouxe o desemprego para cá, desempregou muita gente, mandou muita gente trabalhar fora, diminuiu a população e criou um problema com outras empresas que trabalhavam no suporte ao sistema Uzi Minas, né? E trouxe esses problemas para a cidade. Mas me levantaram a plaquinha ali, Doda. Eu preciso terminar esse bloco e daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do desemprego, sobre a retomada do desenvolvimento da cidade. O que fazer, tá bom? Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o nosso convidado da semana, Severino Tarcísio Doda. Para quem não sabe, o nome do Doda está aí, Severino Tarcísio. Por que não te chamaram de Bill, hein, Doda? Não chama de Doda, hein? No Pernambuco, você não encontra um Severino que não seja Bill. Mas a minha mãe me colocou esse belo apelido, né, que hoje em Cubatão todo mundo nos conhece mais pelo apelido do que pelo próprio nome. É o Doda, irmão do Xuxa, tem algum outro com outro líder? É Xuxa? Não, é mais o Xuxa mesmo, o mais famoso, né, pela Xuxa. Falando do irmão dele, para quem não sabe, tem irmão com o apelido é Xuxa. Isso. Bem, Doda, no intervalo a gente estava falando o seguinte, essa questão da Uzi Minas. Pedra angular, a parada da produção da Uzi Minas realmente atrapalhou todos os planos da cidade? Você acredita nisso? Você acha que isso
necessita de um empenho pessoal? O que você acha que tem que acontecer? Sem dúvida nenhuma, Marcelo, essa parada realmente prejudicou, não tenho dúvida. Agora, o que o administrador tem que fazer para poder corroborar, para poder mudar a situação e fazer com que as coisas aconteçam na nossa cidade? Buscar alternativa, buscar oferecer oportunidade, trazer as indústrias para que se instalem na nossa cidade, oferecendo aí algum tipo de oportunidade aqui na nossa cidade, de isenção, às vezes até nessa linha, para poder dar oportunidade de trabalho para o trabalhador da cidade. Nós não podemos admitir, nós temos mais de 22 mil desempregados na cidade e a gente não vê um incentivo fiscal. Quando eu digo trazer, é trazer através do incentivo das indústrias para se instalar na cidade, para poder, com esses incentivos fiscais, as indústrias se instalar e gerar emprego para o trabalhador da cidade. Você vê o comércio, pode gerar emprego, falta criar um liame de oferecer algum tipo de situações no município para que os investidores voltem a investir. É duro você passar aqui na 9 de abril, Marcelo, e ver as várias e várias lojas fechando e fechadas. E você não vê um incentivo fiscal, você não vê um paralelo nenhum da municipalidade para que possa contribuir. Não é que a municipalidade... Você acha que falta iniciativa da prefeitura? Com certeza. De buscar recursos, por exemplo, olha... Não deu certo aos Minas, vamos tentar alguma outra coisa para cá. Doda, como é que você acha que você consegue unir as forças da cidade? Um exemplo, você tem o Centro das Indústrias, que também hoje está vivendo um momento difícil, você tem a Associação Comercial, você tem, sei lá, a OAB, a Associação dos Engenheiros, as empresas do Polo. Como se fazer acreditar para unir essas pessoas em nome da cidade? Nós tínhamos um projeto aqui chamado Cubatão, da Agenda 21, a cidade em que queremos, em 2020, que é o ano que vem. Eu acho que está bem distante daquilo que estava escrito. Onde perdemos a curva? Perdemos a curva, Marcelo, está muito distante, mas eu volto a dizer, se não houver atrativo, não houver incentivo, se não for com pires da humildade na mão, eu sempre falei... Você sempre usou isso na última eleição, pires da humildade. Usei e volto a usar. O administrador, ele tem que ter humildade, ele tem que ir com pires da humildade e ter o acesso aos governos municipais, que é aqui, com outros municípios, ter o principal, que é o Estado e a Federação. Ele não pode deixar de manter o contato. Um exemplo aqui o governo é do PSDB, o governador era e é PSDB, tem que haver... Olha só, Dada, você falou um assunto importante desse, é importante. Nós, quando tínhamos o governo Márcia Rosa aqui, a desculpa é de que o PT e o PSDB não se comunicavam. Perfeito. Bem, o Adhemário foi eleito e um dos elementos que fortaleceu a campanha dele é que ele seria do PSDB e o PSDB estaria bem em toda a região e seria muito mais fácil. Mas por que você acha que não está acontecendo se a gente tem o prefeito do PSDB, o governador do PSDB e grandes lideranças aqui da cidade, na região? Eu não tenho dúvida, Marcelo, que é exatamente isso que eu estava falando. É o pires da humildade e ter uma equipe que haja um diálogo e projeto. Se você não tiver um projeto de execução, ou seja, qualquer administrador, não terá recurso e não terá nem sequer discussão da melhoria da cidade. Só pedir, Dona, o pires da humildade... O pires da humildade é isso que eu estou falando, é o projeto... É só pedir ou é um planejamento? Não, você tem que ter um planejamento. Se você não tiver um projeto, por exemplo, você quer construir aqui, mexer na mobilidade urbana do município, que realmente está carente. Você anda nas ruas, nas calçadas, nos pontos de ônibus, você anda na cidade, você não vê uma ciclovia, você sabe da dificuldade da mobilidade urbana da cidade. Você prepara com a equipe de planejamento, um projeto para buscar verba para a mobilidade urbana, um exemplo. Esse projeto você vai apresentar no governo do estado e pedir ajuda, pedir verba, e ser o pires da humildade de transformar uma cidade com ajuda. E isso não é só no governo do estado, o governo federal também. Mas sem projeto, eu volto a dizer, sem projeto, sem planejamento não vem nada. Porque todo recurso, Marcelo, tem que ser prestado contas. Não é dinheiro da padaria que você pega e vai lá e gasta, não. Você tem que prestar conta o que fez com aquele recurso, como gastou e por que gastou. Então, se você não tiver um projeto mostrando ali a necessidade do município, quanto vai gastar, quanto os governos estaduais e federais podem contribuir, não vem recurso. Você acha que falta, então, a cidade competência para fazer projeto para que a gente possa captar de recursos? Você acha que assim, a condição da administração é essa hoje? A falta de Marcelo, projetos? na minha opinião, falta gestão. Tá. Quando você assume isso aqui, uma cidade, uma padaria, qualquer que seja,
se você não tiver uma gestão, se você não tiver um planejamento daquilo que você quer executar, de que você quer desenvolver, nada acontece. O que nós estamos falando é que há quase 30 anos a gente não vê uma obra na nossa cidade, pelo amor de Deus. Você não vê uma obra na nossa cidade, você não vê sequer manutenção. Nós estamos falando de transformar a nossa cidade. Todas as cidades da Baixada estão evoluindo, menos a nossa, menos Cubatão. Então é preciso um projeto, um planejamento de verdade que a população possa estar acompanhando de perto. O prefeito que assumir, ele ter esse pires da humildade que a gente está falando, e ter projeto, planejamento, ter equipe, dizer, vamos buscar recurso, porque o nosso município tem o nosso recurso de sobrevivência. Olha, deixa eu botar um pouquinho de pimenta nessa história, é que me ocorreu o seguinte, o nosso atual vice-prefeito, ele é secretário de planejamento, é engenheiro, fala de planejamento e também pretende disputar a próxima eleição. E ele tem uma pessoa que tem grande trânsito dentro da prefeitura com os funcionários da área técnica lá. Você acha que é isso que está faltando? Assim, essa articulação toda que existe não está funcionando ou nós estamos fazendo um projeto errado? Marcelo, depende da cabeça pensante, depende de quem está ali na administração. Estar não quer dizer que vai fazer ou conhece ou pretende fazer. Precisa mostrar isso na realidade, precisa mostrar isso no dia a dia, para a nossa população ver acontecer. Falar, não é isso que a população quer mais, nem suporta mais. Eu acabei de falar aqui, nós estamos há quase 30 anos sem acontecer uma obra na nossa cidade. Então nós precisamos desenvolver a cidade, pensar numa cidade grande, pensar numa cidade desenvolvida. Mas como é que você desenvolve uma cidade se você não tem gestão, não tem planejamento? Se você não tiver tudo esse casamento e não demonstrar isso, de que forma, olha, não temos recursos aqui, vamos fazer parceria com as indústrias, vamos parceria com o Estado, com a Federação, buscar alternativa de fazer a coisa acontecer no desenvolvimento da nossa cidade para poder gerar emprego, gerar serviço na nossa cidade. Nós temos um número de desempregados na cidade, qualquer parceria que se faça, qualquer desenvolvimento que venha das indústrias se instalar na nossa cidade, isso gera desenvolvimento, isso gera emprego. Nós temos assim um porto que foi beneficiado com a implantação da Vale, né, e teve a perda da Uzi Minas. É lógico que teve uma perda também da refinaria por causa da Operação Lava Jato, muitas empresas encolheram também, então o número de paradas deu uma... Tem que buscar alternativa, o que nós estamos falando. Certo. E agora, no próximo bloco, Francisco já me levantou a plaquinha ali, nós vamos conversar o seguinte: quais são as outras alternativas que a cidade pode ter para buscar recurso? E depois também o Doda vai falar para nós aonde ele está, qual partido acolheu o Doda para esse projeto que ele tem de um dia comandar a cidade, dessa pretensão que ele tem, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, voltamos para o terceiro bloco do Papo na Polo. Nosso convidado Doda, a gente está falando aqui sobre a nossa cidade, falando sobre o que pode ser feito aqui, da pretensão dele de um dia ocupar a cadeira de prefeito aqui na cidade. Ele já me falou que é pré-candidato a prefeito. E Doda, você esteve no PSB, esteve no PDT e agora na sua carreira política, nessa mudança toda que está acontecendo do momento político brasileiro, onde todo mundo está mudando de nome, agora é Republicanos, Democratas, Cidadania, Solidariedade, e o Doda foi para onde? Marcelo, eu passei por alguns partidos, os quais entrei e saí pela porta da frente. Isso é importante que o nosso telespectador saiba, né? Porque o importante não é só você estar ou mudar de partido, é você estar num partido onde você possa levar uma ideia, levar um projeto de discussão voltada sempre no desenvolvimento da cidade. Então, os partidos que eu passei, o PDT, o PSB, são partidos dos quais eu tenho grandes amizades lá dentro com os seus representantes e mantenho até hoje. Hoje eu estou no PROS, que é um partido novo, uma sigla nova, uma decisão do nosso grupo de adentrar nesse partido, um partido que nos acolheu também muito bem, como os outros o fizeram no passado, e estou seguindo o meu caminho num partido
novo, um partido que alcançou a cláusula de barreira, que isso é importante também para que o nosso telespectador saiba. Qual que é a luz que você vê no fim do túnel aí, tanto no partido quanto nessa cidade, Doda? Marcelo, eu vejo assim, uma perspectiva, porque nós não podemos desistir nunca. O ex-partido que eu estava, o PSB, o Eduardo Campos, antes de morrer, ele dizia, não podemos desistir do Brasil. E eu volto a dizer aqui, copiando as palavras dele, não podemos desistir de Cubatão. Cubatão é uma das cidades mais judiadas, que a gente pode colocar essa palavra assim, comparada com as outras na Baixada, Marcelo. Mas Cubatão tem recursos, Cubatão tem sua receita própria. Cubatão hoje tem uma previsão orçamentária de arrecadar para 2019, que você, telespectador, precisa saber, e a hora que quiser a cópia, eu mostro para você do que foi aprovado no ano passado, previsto de arrecadação esse ano, de 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões de arrecadação. Então você vê que Cubatão não caiu a receita, Marcelo. Cubatão aumentou, porque você falou que era 1 bilhão e 300 quando eu estava lá e de fato era. É de 1 bilhão e 300. De fato era. Hoje a arrecadação prevista é 1 bilhão e 400. Se não fosse o problema da Alzeminas, essa arrecadação seria maior? Seria com certeza, porque o prefeito criou a taxa de iluminação pública, nós tivemos o ROITS aí, nós temos também vários recursos que entram na prefeitura. Então assim, dá para se pensar num projeto de gestão e desenvolvimento da nossa cidade, Marcelo. O que falta, no meu entendimento, é gestão. Doda, falando em gestão, a gente tem um problema com o transporte público, que está sendo discutido a licitação há muito tempo. O governo, eu não sei se o governo ou a prefeitura tem uma dificuldade muito grande com as licitações aqui. Parece que, você acha que é a burocracia do país mesmo, ou você acha que é alguma coisa que é feita de maneira inadequada, que não consegue avançar nessas licitações? Marcelo, veja bem, o TCE, que é o Tribunal de Contas, ele está ali para analisar. Se sempre volta, ou não passa, ou se apresenta algum erro ou alguma complementação, é porque foi deixado de ser observado, fazer de uma forma criteriosa para que realmente a coisa estivesse ali redondinha. Então, assim, quando a gente fala de gestão, a gente fala de ter realmente um planejamento geral para a cidade, em todos os seus ângulos. Então isso é muito importante, porque é inadmissível, né? Toda licitação não ser aprovada, ter algum tipo de observação realmente por falta técnica. Isso realmente nos preocupa. O que mudou da sua visão de 2016 para cá, que você participou da última eleição para prefeito, e dessa sua vontade agora de participar desse novo processo eleitoral? O que a cidade mudou e o que você acha que foi necessário Doda mudar para novamente se apresentar como candidato? Marcelo, como eu disse para você, eu advogo aqui há 20 anos, moro em Cubatão, tenho 54 anos, moro em Cubatão desde os 8 anos de idade. Todo morador de Cubatão sabe onde é o meu escritório aqui na 9 de Abril e minha residência na Vila Natal. Então, conhecendo a receita do município, conhecendo a receita da cidade, conhecendo o que não vem acontecendo na nossa cidade, nós não podemos desistir da nossa cidade, Marcelo. Nós temos que pensar numa cidade que possa crescer, que possa se desenvolver, onde a gente possa realmente ter as ruas em condições de você transitar com o seu veículo, o meu, o seu e de vários aí. Muita gente, desculpa te interromper, diz o seguinte, em Cubatão, assim, como a gente tem um grande número de comunidades, favelas e tudo, que onera muito o serviço público. E que esse número é quase maior do que o número de pessoas que eventualmente contribuem com o município de maneira fiscal. Dá para questionar essa situação? Eu não tenho dúvida, Marcelo, que dá e Cubatão tem receita para isso. O que falta é gestão, é projeto, é PPO, como eu falava na Câmara, é planejamento, é projeto. Se você não tiver um projeto de gestão, fica difícil. Ou seja, se você, é o contrário, se você funciona bem, as unidades básicas de todas as comunidades, você desafoga aqui o pronto-socorro. O que a gente vê aqui na Policlínica do pronto-socorro é um absurdo. Por quê? Porque as soluções que estão sendo encontradas por essa administração, ou com as parcerias aí, que nem foi feito no hospital, por exemplo, você acha que é um caminho? Você acha que é um caminho fadado? Você acha que o serviço público está se desmantelando? Como seria o seu modelo de gestão? Marcelo, é difícil você chegar em um segundo falar de um modelo geral, mas falando de um modelo da saúde, ou de educação específico, que é a saúde que nós estamos discutindo, nós temos que pensar, quando eu apresentei o meu plano de governo em 2016, na minha candidatura para prefeito em 2016, nós preparamos um plano de governo para a saúde, onde a gente cuidava primeiramente da saúde primária, da saúde ali na comunidade, no PAMOS,
com o médico atendendo aquela pessoa ali desde o seu início. Porque se o médico tem o acompanhamento daquele paciente, Marcelo, ele sabe a doença crônica dele e ele sabe todo o histórico daquele paciente. Então, se você criar uma modalidade das unidades básicas, do atendimento ali direto, do atendimento primário, da prevenção, você evita chegar na doença, que é onde chega no hospital e no pronto-socorro. Mas isso é projeto, Marcelo, isso é planejamento. Nós estamos falando exatamente disso. Não é falar, eu vou fazer, não. É o planejamento. Se você tem um plano de governo, se você tem um projeto e um planejamento de começar pela saúde básica, primária, na comunidade, nos PAMOS, você só vai vir para o hospital caso de internação grave, de cirurgias. Todo mundo. Esse é o sonho de consumo. Peraí, mas você precisa ter um projeto. E esse projeto nós mostramos e vamos mostrar. Então é importante que a população conheça o projeto de cada um, das pessoas. Então, se você pensa numa saúde de qualidade, não basta criar uma parceria pública-privada apenas e esquecer o restante. Um bom prefeito cuidaria bem do seu governo, cuidaria bem da sua cidade ou cuidaria bem da prefeitura? Se o prefeito não cuidar da cidade, não adianta. Parece óbvia a pergunta que eu faço, que eu estou fazendo. Parece muito óbvio, que é assim, olha, o prefeito foi eleito para cuidar da cidade. Mas no meio do caminho parece que algumas coisas que muitos prefeitos se preocupam muito mais com a garantia ideológica do governo do que efetivamente cuidar disso. Como é que você encara essa visão? É simples, Marcelo. Eu sou uma pessoa humilde, vim da comunidade, como eu falei, morei na Vila Paris, morei na Vila dos Pescadores. Então, desde pequeno, eu me acostumei a lidar com pessoas e viver com pessoas e ter contato com pessoas. O prefeito, ele não é um Deus único, isolado. Ele é uma pessoa que tem que ser público e está na rua conversando com as pessoas e acompanhando de perto. O meu projeto, se um dia eu tiver a oportunidade de administrar a cidade de Cubatão, é estar na rua acompanhando obra por obra de perto ali. Porque lá no Nordeste, de onde eu vim, do Pernambuco, eu escutava muito, às vezes quando eu ia passear lá, que foram poucas vezes, mas sempre escutava falar, que alguns fazendeiros falavam assim, olha, o dono perto do seu boi, ele engorda, ele tem que estar acompanhando de perto. Ele, para acompanhar as coisas funcionar, ele tem que estar ali, acompanhando de perto. O olho do dono que engorda o boi. Então, assim, se ele não estiver ali, Marcelo, acompanhando de perto, se não tiver uma fiscalização, está fadado ao fracasso. Não adianta ele achar que vai asfaltar uma rua e se não tiver uma boa fiscalização, se não estiver acompanhando ele de perto, dependendo da idoneidade de algumas pessoas que estiver fazendo aquele serviço, pode sair um serviço porcaria que daqui a 3 meses ou 2 ou até menos precisa refazer aquele serviço. Então, para concluir essa sua pergunta que foi excelente, eu vim da comunidade, eu vim da periferia, eu vim tendo contato com as pessoas. E o administrador, ele tem que estar na rua, ele tem que estar acompanhando de perto toda a situação da cidade. Bem, dona, já levantaram a plaquinha ali para mim, queria agradecer demais a sua presença aqui, desejar sucesso para você nessa sua empreitada aí e dizer que a TV Polo está de portas abertas aí para quando você precisar também, tá ok? Marcelo, considerações? Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, como você bem iniciou na nossa fala inicial, batendo papo, né, trocando as ideias. É importante que o nosso telespectador conheça cada vez mais as pessoas da cidade, suas propostas, suas ideias, o que pensa, porque é importante que a população conheça cada pessoa, o que pensa cada um, o que cada um pensa da nossa cidade. E eu só agradeço a oportunidade de estar aqui com esse papo com você e com o nosso telespectador, do nosso amigo Chico, toda a sua equipe aqui, é muito importante. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Bem, gente, assim nós terminamos mais a sessão do Papo na Polo. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.